Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, os versos 14 a 16. A partir desse texto, nós vamos refletir na palavra de Deus sobre vida no Espírito, vida de santificação. O texto nos diz assim, amados: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quero orar com você mais uma vez. Peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. E peça a Deus para falar contigo. Peça ao Senhor para que você possa ouvir a voz dEle. Todos nós que estamos aqui nessa noite, Deus, precisamos do Senhor e da Tua palavra. E não são todas as vezes que nós chegamos aqui com fome da Tua palavra, Deus. Algumas vezes nós aqui estamos e sem ter esse sentimento, Deus, de que essa é uma oportunidade maravilhosa e especial para conhecermos mais ao Senhor, para conhecermos mais do Teu amor, e que por esta palavra a nossa própria vida seja transformada. Então eu rogo a intervenção do Teu Espírito, fazendo calar qualquer outra voz nesse lugar, para que somente a voz do Senhor seja discernida, e discernida com clareza. Aplica a Tua palavra, Deus, de modo muito pessoal, particular, segundo o Teu querer, segundo a necessidade de cada vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus é um prazer, Jesus é uma delícia. Jesus é maravilhoso para quem viveu a experiência de nascer de novo através dele. Essa é uma verdade bíblica. Quem tem prazer em Deus? Quem tem prazer em Jesus? Aqueles que um dia entenderam o sacrifício de Jesus, entenderam que não estavam com as suas contas acertadas com Deus e que jamais poderiam ter as suas contas acertadas com Deus, mas que Jesus, então, acerta essa conta. Jesus, então, vai até a cruz do Calvário, morre em nosso lugar e ressuscita ao terceiro dia e assume posição à direita de Deus. Quem entende esse projeto de Deus de salvar homens que um dia ficaram separados desse Deus, quem se reencontra com Deus por causa do sacrifício de Jesus, tem muito prazer em Jesus. Quer louvá-lo, quer bendizê-lo, quer agradecer, quer estar com Ele, quer conhecê-lo ainda mais. Quando nós falamos dessas coisas, nós estamos falando exatamente desse processo de santificação que foi iniciado ali naquele novo nascimento, naquele momento em que Deus fez sentido para nós. É a partir daquele momento que inicia-se uma nova etapa. Antes nós estávamos de costas para Deus. Deus nunca esteve de costas para nós. Mas em algum momento da nossa vida, nós nos colocamos de costas para Deus. Nós não ligávamos para Deus de verdade. Nós até acreditávamos que havia um Deus e talvez nós cumpríssemos algumas ações religiosas, mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que há um momento que a Bíblia chama de um novo nascimento, é quando o plano de salvação faz sentido não na história, mas faz sentido dentro do seu coração. E você diz: Ele me amou. E Ele está chamando o meu nome. Ele está me chamando para um projeto novo e diferente, para estar com Ele, para andar com Ele, para amá-lo, para aprender dEle, para entregar tudo para Ele e confiar que tudo irá bem. Nesse momento inicia-se um processo que nós chamamos de processo de santificação.
Esse texto que nós lemos, antes de orarmos, ele é um texto que ele tem por base um outro texto de Levítico, capítulo 11, de 44 e 45, e que tem um chamado aqui. Um chamado e um motivo do chamado, que é o final do texto. Sede santos, porque eu sou santo. O processo de santificação se dá por conta da existência de um Deus que é santo. O processo de santificação, que é esse processo de transformação da nossa vida, para nos parecermos mais a cada dia com Jesus, que é o que o processo de santificação faz, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando, nos mudando, e para que nós nos pareçamos mais com quem? Com Jesus. É sobre essas coisas que eu quero fazer algumas considerações nessa noite. E eu vou me servir ainda de 2 textos que eu vou ler para vocês agora. Se você quiser, pode abrir. Mas é sobre essa temática, desse processo de transformação das nossas vidas. O próximo texto que eu quero ler está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de 3 a 7. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Aqui, esse texto, ele abre, ele põe luz sobre uma área, que é a área da sexualidade. Ele põe luz sobre isso, sobre o corpo, sobre o que você faz com o seu corpo. E eu quero me servir de mais um texto ainda, um capítulo à frente, se você está com a sua Bíblia aberta. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. 5:23 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um pedido para que Deus santificasse a igreja, para que Deus santificasse os discípulos de Jesus. Então, nós começamos aqui, olhando esses textos, a começar a entender algumas coisas, que santificação, ao mesmo tempo, é uma ordem, ao mesmo tempo é uma direção de Deus para a vida do discípulo de Jesus, é uma ordem de Deus para a vida do discípulo de Jesus, mas é também algo que o próprio discípulo deve naturalmente buscar. Deus quer que você seja santificado e Ele começa colocando esse querer dentro de você. É uma coisa que acontece conjuntamente. Deus começa a mudar o seu querer. Deus começa a mudar o seu mundo interior. No texto que eu li fala que santifique em tudo, e aí cita espírito, alma e corpo. Todo o seu ser. Todo o seu ser. A partir disso eu quero fazer algumas considerações, porque eu entendo que santificação é uma prioridade negligenciada. Uma prioridade negligenciada. Se a nossa alma só se satisfaz em Deus, se nós só seremos felizes em Deus, e se o pecado é um muro que nos separa de Deus, é um muro que coloca Deus de um lado e nós ficamos de outro, se o pecado é, como a Bíblia ensina, se nós, na verdade, o pecado é, se nós cremos que o pecado é separação entre nós e Deus, qual deveria ser a prioridade da nossa vida? Mas a P1, prioridade 1, santificação. Para que todo o processo de Deus andasse em nós. Porque todas as vezes que nós negligenciamos isso, nós admitimos, acolhemos pecados e os mantemos em nossas vidas,
como se eles não fizessem mal algum, do que nós estamos nos separando? Nós estamos nos separando desse projeto de Deus, dessa intimidade com Deus, dessa caminhada com Deus, que é tudo que a nossa alma precisa e quer. E nós não vamos encontrar satisfação em nenhuma outra coisa. E aí começa um círculo vicioso e de derrota em nós. Então, a primeira consideração que eu quero fazer nessa perspectiva sobre a santificação, por que nós negligenciamos? O que a gente pode pensar como motivos dessa negligência? Primeiro é o egocentrismo. Nós temos uma relação com Deus que muitas vezes não está baseada em Deus e na glória de Deus e no cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós estamos com Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Então, quem é o centro? Nós. O primeiro grande motivo que o processo de santificação emperra em nós é porque, mesmo estando na igreja, mesmo caminhando na igreja, e mesmo uma série de coisas, nós não viramos a chave, nós não começamos a pensar biblicamente, porque para pensar biblicamente uma coisa precisa mudar. O que é o mais importante da minha vida agora? Que se cumpra nela a vontade de Deus, porque eu existo para a glória dele. Mas isso é difícil mudar. Então eu começo a ter uma relação com Deus, que aí é aquilo que a gente sabe. Então eu começo uma relação com Deus, eu amo a Deus, eu entendi o sacrifício de Jesus, eu quero uma vida com Deus, mas isso não é prioridade. A prioridade é que Deus faça coisas em meu favor. Que Deus mude circunstâncias que eu não consigo mudar, me dê coisas que eu não consigo conquistar, e uma série de questões assim. E eu não estou dizendo que você não possa ter pedidos a Deus, que você não possa colocar as suas necessidades diante de Deus, que você não é isso. Mas eu estou dizendo que isso não deveria ser prioridade. O nosso querer e o nosso bem-estar e aquilo que é nosso, tão somente nosso, particular, não deveria ser mais a nossa prioridade. A nossa prioridade deveria ser buscar em todo o tempo o que Deus quer para nós. E as demais coisas nos vão sendo acrescentadas. E o que nós fazemos? Nós buscamos com toda energia, com toda prioridade, as nossas coisas, com uma ideia de que as coisas de Deus uma hora vão sendo acrescentadas. É uma inversão. Por que é inverso? Porque nós estamos no centro e não Deus. Esse egocentrismo atrapalha o processo de santificação, porque em todo tempo eu deveria estar olhando e dizendo: Deus, a minha vida, o modo como eu estou vivendo, o modo como eu estou conduzindo a minha vida, o modo como eu cuido das minhas crianças, o modo como eu relaciono com a minha esposa, com o meu marido, o modo como eu lido no meu trabalho, glorifica o teu nome. Uma vez que o Senhor me fez nascer de novo e a minha vida agora é tua. É uma lógica diferente. A religião muitas vezes disfarça isso, isso é problema. É problema colocar debaixo do tapete. Porque não fica visível e não é tratado. Fica escondidinho, com uma cara de que está resolvido, mas não está nada resolvido. Porque é muito mais fácil entender que uma pessoa não religiosa, uma pessoa que não frequenta cultos religiosos, que não lê a Bíblia, não tem Bíblia, ele não conhece esses cânticos lindos que os irmãos cantaram, é muito mais fácil ele entender-se a si mesmo e todos entenderem a vida dele como alguém que precisa o quê? Rever isso, rever a sua vida para encontrar-se com Deus. Mas para o religioso, às vezes, como ele cumpre uma série de protocolos e agendas, parece que isso está resolvido, mas o modo que ele vive é muito semelhante àquele que não pratica uma religião. Por quê? Porque o centro é ele, assim como do outro o centro também é ele. E nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós estávamos mortos espiritualmente, e o Senhor nos trouxe vida, o Senhor nos chamou à vida para vivermos uma vida centrada nele. Jesus é o centro. Ninguém mais pode ser o centro de um discípulo de Jesus, nem a sua própria vida, nem a vida de outro. Eu não vou me deter nisso hoje. Mas nem sempre é a própria pessoa. Às vezes a pessoa elege alguém que é o centro da vida dela. Isso também acontece. É pecado do mesmo jeito.
Porque só há um que pode ser o centro da vida de alguém. É Jesus Cristo. Mas algumas pessoas morrem porque o centro da vida delas é um ou outro. Quando Jesus chega para os discípulos, ele forma um grupo mais particular, mais próximo, que se tornariam depois os apóstolos. E aí a gente, nos evangelhos, conhece a caminhada deles. Quem era o centro? Jesus. Eles iam onde Jesus queria que fosse, eles procuravam o ensino de Jesus, eles procuravam a orientação de Jesus. Quem era o responsável por supri-los? Jesus. Quem era o mantenedor deles? Jesus. Onde eles encontravam abrigo? Em Jesus. E proteção? Em Jesus. Em Jesus eles encontravam tudo o que eles precisavam. Por quê? Porque eles saíram da condução de suas vidas e entregaram para Jesus. E todos os momentos que você vê dando uma treta, dando um problema, a crise essencial, a crise primeira era essa, é esse jogo de quem que manda nesse negócio, se é Jesus mesmo, se sou eu. Quando você vê Pedro negando a Jesus 3 vezes, qual que era a crise? Esse não é alguém que mereça que eu entregue tudo a ele, porque ele está dominado, ele está na mão dos outros. Como é que alguém na mão dos outros vai ser o meu libertador? Essa era a dificuldade. A gente fala de Pedro, mas na verdade todos é que Pedro acompanhou mais perto. E os seus erros são narrados nos evangelhos. A segunda consideração que eu quero fazer de coisas que nos atrapalham a ter a santificação como uma prioridade, além desse egocentrismo, é uma visão distorcida a respeito de Deus. Talvez os pastores mais antigos, os pastores que estão no finalzinho do ministério, na verdade no finalzinho da vida, já jubilaram, que é como se chama essa aposentadoria do pastor. Talvez eles lá no momento de maior vitalidade do ministério e da vida deles, eles tivessem que ensinar a uma geração, que não é esta, mas é uma geração muito anterior, que Deus não é carrasco. Que Deus tem perdão, que Deus ama, que Deus chama pelo nome, que Deus vem ao encontro, que Deus se aproxima. Porque muitas pessoas projetavam um Deus carrasco, duro, inflexível, legalista, quase que com um chicote na mão, que muitas vezes era uma projeção das pessoas que marcaram a vida dela, notadamente pai. Elas projetavam em Deus um tipo de autoridade que era formado por essas características. Essa é uma geração que é difícil encontrar isso. É difícil encontrar, nesse tempo, alguém que olhe para Deus com medo de Deus. Que não posso estar perto desse Deus. Esse Deus é duro. Não. Nós fomos para o outro lado. Nós passamos do equilíbrio e fomos para uma outra direção. Nós temos uma visão distorcida de Deus, porque, por exemplo, Isaías 66:2 diz assim, irmãos, veja se isso é presente nesse tempo. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quem hoje treme diante da palavra de Deus? Quem hoje está abatido de espírito, não um abatimento por causa de dívida, por causa de perdas humanas. Não, um abatimento porque entendeu a santidade de Deus, um abatimento porque sabe que é pecador, um abatimento diante de Deus que diz, eu posso ser fulminado a qualquer momento, porque esse Deus é santo, esse Deus é poderoso, Ele fez todas as coisas vieram a existir por causa dEle, todas as coisas são sustentadas por Ele, e Ele é santo, 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 e os meus pecados o ofendem, o agridem, e as minhas contas não estão acertadas com Ele. Quem pensa assim hoje?
Não é um pensamento vigente. Deus é bonzinho. Deus compreende. Deus é tranquilo. Deus é de boa. Pensa num Deus bom. O que é um Deus bom? Deus bom é um Deus que, sabe como é que é, né? Essa visão distorcida, desequilibrada, leva a uma ausência de temor e tremor diante desse Deus. É como se a gente nunca fosse prestar contas diante dele, mesmo conhecendo a palavra. A gente sabe disso intelectualmente. Quem anda um pouquinho na igreja já sabe disso. Um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus. Os que já se dobram voluntariamente hoje e os que não se dobram, todos vão se dobrar. Não vai perguntar, quem é que quer dobrar? Quem quer vir à frente hoje dobrar o joelho? Não vai ter isso. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Ele não está perguntando se a pessoa está com vontade de fazer isso, se aquele dia é o melhor dia, se está tudo certo. Olha, se não for hoje, pode ser. Não, vou pensar. Não vai ter isso. Por quê? Porque Ele é Senhor. Por causa disso que lemos. Ele é Senhor de tudo e de todos. Tudo e todos pertencem a Ele. Se nós perdermos essa dimensão de Deus, se nós perdermos essa perspectiva de Deus, se nós começarmos a achar que Deus está dentro do nosso bolso, Deus está tão próximo de nós que a gente põe no bolso e carrega para onde quiser, Deus está sob nosso controle, Deus está sob nosso domínio, você não tem motivos para santificar a sua vida. Nós somos uma geração que nós não tememos ofender Deus com os nossos pecados. Nós somos uma geração que diz, Ele vai entender. Não preciso nem pedir perdão, porque Ele já sabe, Ele perdoa. Ele não perdoa todos os pecados? Perdoa. Por que eu vou pedir perdão? Isso é a parte dele. Ele perdoa todos os pecados, é a parte dele. Mas é a sua parte, é a minha parte, que é do coração quebrantado, que é do temor. Se nós não resgatarmos isso, nós não resgatamos o processo de santificação das nossas vidas. Nós perdemos o nojo do pecado. A gente tem nojo de um monte de coisa, mas do pecado não tem. Ninguém pensa o pecado com nojo, como sujo. Não, isso é fora de moda. Pecado é uma palavra fora de moda. Onde que você vai ouvir pecado? Até na igreja está difícil falar pecado. Vai ouvir aonde? Por quê? Porque isso é muito distante. O pecado, cada um faz o que bem entende. Se ele não ofende o outro, ele está atrapalhando a vida de alguém? Ele está tirando alguma coisa de alguém? Não, então ele pode fazer. Ele é feliz assim? Não pode fazer. Isso dilui completamente a ideia de que alguém possa fazer alguma coisa que não ofenda o outro, que não agrida o outro, mas que ofenda e agrida a Deus. Não é o outro que a gente devia estar tão somente preocupado. Nós deveríamos estar preocupados se aquilo que nós fazemos ou não fazemos, falamos ou não falamos, sentimos ou não sentimos, o modo como nós reagimos, ofende ou agride a Deus em primeiro lugar, porque é diante dele que nós vamos prestar contas da nossa vida. É Ele quem nos criou, é Ele quem nos sustenta. A nossa vida é dele, prestamos contas a Ele. Terceira consideração. Como nós já fomos, nesse tempo aí que eu falei do pastor que está jubilando e tal, nós éramos uma igreja complicada com algumas coisas. Porque em nome de uma pureza e de uma pureza doutrinária e de um zelo pela palavra, nós matamos muita gente espiritualmente. Nós perdíamos de perspectiva a pessoa. E aí nós tentamos corrigir isso ao longo da história. E a igreja foi se tornando cada vez mais, buscando pelo menos se tornar uma igreja que olhava as pessoas e tentava cuidar delas. Não adiantava dar o banho no bebê e na hora de jogar a água da bacia fora, jogava o bebê junto fora. Era só para jogar a água. Porque estava suja a água. Mas o bebê não. O bebê tinha que estar bem enroladinho, guardado. Mas algumas vezes nós não percebemos e a gente jogava a água com o bebê, tudo fora. E aí nós começamos a proteger o bebê. Começamos a proteger tanto o bebê que nós caímos num certo mundanismo na igreja.
E você, só de você pensar assim, quanto tempo você não ouve essa palavra, esse termo mundanismo na igreja? Pensa quanto tempo você não ouve isso. Tem tempo que você não ouve isso. Isso é reflexo do que eu estou tentando dizer. Por que tem muito tempo que você não ouve isso? Porque isso se tornou demodê. Eu não posso dizer que tem. Não, a igreja agora é uma igreja que ela é mais compreensiva, ela é mais flexível, ela é mais aberta. Qual que é o limite disso? Qual é o limite? Qual que é o limite que só joga água e protege o bebê? Quando nós perdemos tudo isso, nós criamos um vale-tudo na igreja, um jeito de se viver na igreja que tudo pode. Tudo pode, porque Deus perdoa, Deus não é bonzinho? Olha a lógica, irmãos, olha a lógica. Eu estou no centro, eu me relaciono com Deus, porque Deus me dá coisas. Eu tenho uma vida religiosa que aparenta uma caminhada com Deus. Eu vejo um Deus bonzinho que ele nunca vai, eu nunca agrido Deus com os meus pecados, eu nunca vejo Deus sendo agredido pelos meus pecados. E no final das contas, então, eu posso ter uma vida que lhe seja desagradável, porque ele vai entender. E no final, porque ele é amor, está tudo certo. Aí eu pergunto para você, é isso que a Bíblia ensina? Não é. Não é. Santidade não é um hobby, irmãos. O processo de santidade não é assim, é um hobby. Ah, ele começou, tá bom, ele começou a fazer tênis. É o hobby dele. O outro começou a fazer crochê. E o outro, é um hobby que ele tem. Quando dá, ele faz. Quando não dá, ele não faz. Ele começa, para, recomeça, muda, faz outra coisa. Não é isso. E nem é para alguns. Ah, ele é pastor. Ela é mulher do pastor. Ele é líder do PGM. Eu não sei o quê. É isso e aquilo. Como se esses, então, fossem as pessoas que Deus quer santificar, ou que devessem estar buscando santificação. Esses também. Mas não porque eles são essas coisas. Porque podem não ser. Eles são hoje, podem não ser amanhã. Mas é para quem é discípulo de Jesus. É para quem sente prazer em estar com Jesus. Para quem ama Jesus. Porque para quem ama Jesus, importa muito não ofendê-lo. Importa demais não ofendê-lo. Porque ele só nos faz bem. Esse é o principal motivo que nós deveríamos estar buscando santidade. Porque você vai encontrar na sua vida, na sua relação com Jesus, e você vai perceber que ele só te fez bem. Em algum momento você não ligou para isso mais. Isso não era importante mais para você. Ainda sobre santificação, nós podemos dizer o seguinte. A primeira coisa, imagine um tribunal. Um tribunal. Você tem o réu, e o réu é você. Você tem uma acusação, você tem uma defesa e o ambiente do tribunal. Se você já viu ou gosta de filmes de tribunal, é aquilo lá. E aí o juiz vai dar a sentença, ele vai bater o martelo. E na hora de bater o martelo, ele começa dizendo todos os seus erros. Tudo que você fez, todos os seus erros diante da lei. Qual lei? Palavra de Deus. E tudo transcorre para uma condenação. Por quê? Porque os fatos são muito claros, existem muitos erros, rompeu a lei, muitas vezes. Isso é inegável. Mas na hora de dar, aí vai condenar. Na hora de bater o condenado, absolvido. Ele diz, absolvido. Ele bate o martelo. Pá! Bateu o martelo, absolvido. Como absolvido? Porque alguém já cumpriu a sua pena. Não porque você não merecesse a sua pena. E duas pessoas não podem cumprir pena pelo mesmo delito. Pelo mesmo erro. O juiz coloca na conta de Jesus o que deveria estar na sua. E aí você se torna justificado, absolvido no tribunal de Deus.
Se a gente se esquecer disso, não faz tanto sentido as demais coisas. Que não havia jeito de nós conseguirmos absolvição se não fosse pelo sangue de Jesus. Se não fosse Deus ter entregue o seu Filho em nosso lugar, para sofrer pelos nossos erros, para ser morto pelos nossos pecados. Os santos, eles não se gloriam na sua santidade, porque não há glória nenhuma na sua santidade. O santo se gloria na cruz de Cristo. A glória é toda dele, que recebeu sobre ele, sobre os ombros dele, a condenação que deveria recair sobre mim e sobre você. Ou nós retomamos isso, ou nós olhamos para isso novamente, ou nós colocamos os olhos nas coisas que são do alto, ou nós não teremos muito motivo para santificar a nossa vida. Santificação sempre é uma experiência de conflito, irmãos. O processo de santificação é uma relação de tensão, muita tensão. Olha o que Gálatas 5,17 diz. Porque a carne milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que nós temos aqui? Um conflito, uma tensão entre a carne e o Espírito. Ninguém vai conseguir santificar, caminhar no processo de santificação, avançar no processo de santificação, sem intencionalmente buscar e fazer força para isso. Nós gostamos das coisas que, assim, que a gente fica passivo, completamente passivo, e alguma coisa acontece em nós. E a gente diz, beleza. Por exemplo, talvez o exemplo mais claro, a pessoa quer emagrecer. Ela precisa emagrecer e ela quer emagrecer. Mas ela tem que pagar um preço altíssimo para isso, para perder peso, mudar hábitos. E mudar hábito é uma coisa dura mesmo. Mas aí começam essas coisas milagrosas que se vende por aí e tem um monte de gente que vai atrás. O princípio é sempre o mesmo, não importa o que é. Mas qual é o princípio? Que você não precisa muito fazer força com aquilo, você vai ser emagrecido. Não é você que emagrece. Alguma coisa você toma, você não sei o quê. Aquilo que te emagrece. Então você não emagrece, você é emagrecido, você é passivo, você fica ali de boa, você não precisa mudar muita coisa na sua vida, você não precisa fazer força, você não precisa de nada. E aí a mágica acontece. E tem muita gente que pensa o processo de santificação como algo assim. Porque não é Deus que santifica as nossas vidas, é Deus que santifica as nossas vidas. Tá bom, então não precisa fazer nada, Ele que se vire com tudo. A gente não diz isso, mas a gente age assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso mesmo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, de fato, que nós não podemos santificar a nós mesmos. Isso é fato. Porque como nós não podemos santificar a nós mesmos, o que nós recebemos no momento da conversão? O que vem habitar a nossa vida? O Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem vai desencadear de dentro para fora todo o processo de mudança. Mas isso não extingue a tua intenção, o teu propósito, a tua renúncia, a tua disciplina, o teu querer e as tuas escolhas. Antes, você não ia ter nem querer, você nem ia considerar isso, porque você estava muito bem, caminhando no pecado, e não acendia aquela luzinha dentro de você, porque estava tudo certo, bora lá. Mas no momento que o Espírito vem habitar a sua vida é diferente, ele sinaliza, opa, tem uma coisa errada aqui, você está fazendo coisa que Deus não se agrada. Ei, era para estar indo para a direita, está indo para a esquerda, por quê? Ei, era para estar de um jeito, está de outro, por quê? E você começa a lidar com essa zona de tensão dentro de você, com esse conflito dentro de você. Porque a carne milita contra o Espírito. Nós não somos testados nas áreas que a gente já é maduro, gente. Nós não somos testados nisso. E às vezes a gente gosta desses modelinhos, né? Eu xingava pra caramba quando jogava bola antes de Jesus. Nem percebia que xingava.
Aí xingava todo mundo, xingava o colega, xingava o adversário, xingava o juiz, xingava quem pudesse xingar. Aí eu me converti, eu estou buscando o quê? Me santificar. Eu quero mudar o modo como eu falo. Não cabe mais ser de Jesus e ficar com essas palavras. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Mas esse objetivo é de quem? É meu. Eu que vou colocar os guardas. Eu que vou me policiar. Eu que vou pedir desculpa. Sou eu. Não é alguém que vai fazer isso no meu lugar. Mas Deus já me deu todo o poder. Ele habita em mim esse poder. Para que haja uma transformação completa. O poder já está em mim. Se eu vou dar vazão a esse poder, ou se eu vou dar vazão aos hábitos que eu tinha anteriormente, é uma escolha minha. Agora eu sou capaz de fazer diferente, pela graça de Deus, pela ação do Espírito de Deus em minha vida. E eu não quero mais fazer o que sempre fiz. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Entendem como é? É por uma capacitação do Espírito que o discípulo de Jesus escolhe fazer as coisas com retidão, com pureza, com transparência, com clareza. É por causa da ação do Espírito que nós conseguimos lutar e vencer essas tentações, que nós conseguimos um caminho novo. As coisas vão acontecendo pouco a pouco e passo a passo, mas elas ganham uma forma muito diferente. Eu li uma vez e me chamou a atenção e eu compartilho com vocês. Você semeia uma ação. Você não muda todas as coisas ao mesmo tempo, mas você semeia uma ação. Eu dei o exemplo de uma ação. E quando a gente semeia uma ação, a gente colhe um hábito. Semeie, semeie, semeie. O que você vai colher? Um hábito. E quando você mantém aquilo, o que você colhe como resultado do teu hábito transformado? Um caráter transformado. Mas não começa pelo caráter, começa lá, em você dar vazão a essa nova vida que Deus te deu. O Espírito habita em você, você muda ações, as ações mudarão hábitos, e os hábitos mudarão o teu caráter. E o teu caráter será mais semelhante ao caráter de Jesus. Isso é processo de santificação. Não tem trégua. Não tem trégua. A vitória de hoje já foi. Eu tenho um novo dia para lutar tudo de novo. E para lutar de novo. E para lutar de novo. E para lutar de novo. Até quando? Até quando Deus achar que vai me tirar do combate. Por isso que Paulo diz o quê? Que ele, no final da vida, que ele combateu um bom combate. A perspectiva, enquanto está na terra, está combatendo um bom combate. Ele estava se despedindo, ele estava dizendo, gente, vocês vão ficar no combate aqui ainda, mas eu já estou de boa. Agora, eu estou na próxima leva. Sabe aqueles filmes de guerra? Que vem chegando tropa e tal, e o pessoal que está indo embora está feliz da vida. Agora ele vai para a paz. Ele vai voltar para casa, ele vai reencontrar a mulher, ele vai rever os filhos, ele vai brincar com o cachorro dele de novo, ele vai rever a mãe, ele está naquele grupo que vai subir. Para esses, para quem sobe, acabou, não tem combate. Mas e antes? E a vitória de ontem, de semana passada? O que eu faço? Eu sento nela e fico ali para fazer nada? Não. Ela é o que me impulsa a mudar mais, e a mudar mais, e a mudar mais, e a mudar mais. Até o quê? Até que Cristo, o caráter de Cristo, seja formado cada vez mais em minha vida. E para perder tudo isso, não precisa muito, não. Precisa pouco, bem pouco. Dê vazão às suas tentações e às suas paixões. E veja onde elas irão te levar. Não tem santificação sem conflito, sem que você intencionalmente busque abrir mão e renunciar e se aproximar de Deus. Por isso, em Mateus 26, 41, e é o último texto que eu leio, diz assim: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nada mais claro. Nada mais claro. Assim, mas e se ele morrer hoje?
possivelmente vai para o céu. Se ele tem Jesus no coração, vai para o céu. Mas não é disso que está tratando o texto. O texto não está tratando do ambiente celeste, está falando desse tempo aqui, dessas dificuldades aqui. E é esse tempo que é o tempo de vigiar e orar. Esse é o tempo de você ter as vitórias em áreas que ainda não teve. Esse é o tempo de você experimentar a presença de Deus em áreas na sua vida que estão em trevas. Deus quer trazer luz, Deus quer colocar luz. É o tempo de você ser perdoado. É o tempo de você parar de carregar na sua história o amargo do fracasso e do distanciamento de Deus. Porque Deus tem perdão para a sua vida. E Deus faz novo. Deus tem poder para mudar. E Deus te chama para um quebrantamento de coração. O processo de santificação é um processo de pertencimento, de ser dele. Eu não sou mais de nenhum outro, eu sou dele. Aleluia. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. É o resultado dessa mudança interior que é promovida pelo Espírito Santo. É um estilo de vida de quem está sendo transformado. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos salva, mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito que nós éramos. Ele vai mudando a nossa vida pelo poder do Seu Espírito. Obedecer a Deus, viver com Deus, imitar a Deus, amar a Sua lei. Você não pode fazer isso por você. Você pode amar você. Você pode amar as suas coisas. Você pode amar as pessoas que te são próximas. Essas coisas você faz naturalmente. Você pode lutar pelas suas conquistas. Mas para o estabelecimento da glória de Deus na sua vida. Para viver uma vida gloriosa aos olhos de Deus. E se alegrar com isso. E dizer, eu nunca tive uma vida tão boa quanto essa que eu vivo agora. Que é para a glória dEle. 1000 vidas eu tivesse. 1000 vidas eu daria a Ele. Esse processo de santificação é um amor que gera uma entrega por causa de uma afeição que se tem a Deus. Eu quero encerrar a minha fala fazendo um desafio para você nessa noite. Qual é a resposta que você quer dar para Deus diante desse projeto que Ele tem na sua vida? Qual é a resposta que você quer dar para Deus? Às vezes você interrompeu esse processo em algum lugar. Às vezes você interrompeu esse processo em algum momento. E você sabe que está interrompido e não para ali. Se você caminhou algumas casinhas, quando você para, volta. Você é trazido de volta. Deus te chama hoje. Talvez para recomeçar um processo como esse. Para você dar prioridade à santificação da sua vida. Para você priorizar a vida com Deus. E as demais coisas, você confie que Deus acrescentará a você. Mas talvez você esteja aqui nessa noite sem nunca ter sequer experimentado isso. Pastor, eu nem nunca vivi isso, eu nem sabia o que era isso. Mas eu percebo que nessa noite eu encontrei aquilo que eu estava buscando. Porque eu fui encontrado por Deus nesse lugar. Esses são os desafios dessa noite. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que você responda pessoalmente. Não importa a resposta de quem está ao teu lado nessa hora, não importa mesmo. É a tua. É a tua resposta. Qual a resposta que você quer dar para Deus nessa hora? Você vai correr de Deus. Você vai se ausentar de Deus. Você vai dar de costas, de ombros para Deus. O Senhor te chama nessa hora, querido. O Senhor te chama para retomar o processo de santificação da sua vida, não como algo qualquer, mas como uma prioridade. Qual a resposta que você dá nessa hora? Qual a resposta que você pode dar ao Senhor agora? Você que nunca caminhou com o Senhor de verdade. Talvez você tenha frequentado igreja, mas você não caminhou ainda de verdade com o Senhor. Mas esse é o dia da sua salvação. Esse é o dia que você entendeu o projeto dele para você. Existe alguém nesse lugar, independente se pela primeira vez ou não,
mas que está saindo daqui, que vai sair daqui, querendo colocar a sua santificação como prioridade. Existe alguém nesse lugar desejoso disso? Levante um dos seus braços onde você estiver. Quero orar pela sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe lá atrás esse casal. Deus abençoe aqui. Deus abençoe a senhora. Pode baixar o seu braço. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você, jovem. Santificação como a sua prioridade. E fé, que as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, eu quero te glorificar pela tua palavra. Pela palavra que o Senhor nos deu essa noite, que nos chama, Deus, para rever algumas questões dentro de nós, profundas mesmo, Deus. Porque no dia a dia nós não queremos parar para olhar essas coisas. Que pouco a pouco, e sem perceber, e às vezes até sem haver uma má intenção, mas um relaxamento, Deus, nós vamos nos distanciando daquilo que deveria ser prioridade para a nossa vida. Porque a nossa alma só se alimenta do Senhor. Sem o Senhor nós somos vazios, ocos, sem conteúdo algum. E nessa noite, Deus, o Espírito do Senhor agiu aqui nesse lugar, tornando a tua palavra clara para tanta gente, gente diferente, Deus, gente com histórias diferentes, mas unidas aqui, Deus, pelo agir do teu Espírito em cada uma delas. Deus, sela esses propósitos aqui, todos os que levantaram suas mãos, e alguns que não levantaram as mãos, mas que estão dando a mesma resposta, Deus. Eles pedem ao Senhor agora, como eu peço em favor de mim mesmo, peço também por eles, que o Senhor sustente esse propósito, esse projeto de vida que está sendo retomado, da santificação, dia após dia. Que intencionalmente, Deus, a gente se aproxime cada vez mais do Senhor e das coisas do Senhor. Que cada vez mais, Deus, a gente corra para bem longe de tudo aquilo que é desagradável aos teus olhos e que nos distancia da tua presença. Nós não temos força em nós mesmos, Deus, mas nós confiamos no sustento que vem das tuas mãos. Nós confiamos que o Senhor nos manterá seguros. O Senhor renovará esse desejo a cada manhã, a cada vez que te buscarmos, a cada vez que confessarmos nossos erros, receberemos de ti perdão e renovo para buscarmos não pecar mais. Opera essa tua graça na vida de todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.